Deixa o Salvador te ajudar. Ele quer ajudar cada um de nós. Agora parece que a gente precisa permitir isso. Jesus, ele mesmo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas é importante a gente deixar ele entrar. Jesus, alguém já disse que ele é muito educado. O inimigo é que usurpa, quer as coisas na força. Jesus Cristo não, nem por força, nem por violência, ele convida. É um convite que ele faz: vinde a mim, todos que estáis cansados. Então essa música é muito linda. Deixa o Salvador te ajudar, deixa o Salvador organizar as coisas da nossa vida. Queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje é o Deus que sara, é o Deus que cura. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, você que está em casa, você aqui, os irmãos também aqui presentes, lá no segundo livro do Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo de número 15, Êxodo capítulo 15, vamos ver a experiência de Moisés. As águas amargas tornam-se doces. Capítulo 15 de Êxodo, versículo 23 até o verso 27. Eu falei Êxodo, capítulo de número 15, do verso 23 até o versículo de número 27. Os irmãos podem acompanhar também no Data Show. As águas amargas tornam-se doces. Está na epígrafe desse tema da mensagem desta noite. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O versículo 27 diz assim: então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Eu gostaria de recitar novamente o verso de número 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Posso ouvir um amém, irmãos? Obrigado a Deus, porque o Senhor se apresenta nessa noite como Deus que cura. O Senhor se apresenta, aleluia, nesta noite como Deus que é médico. Médico dos médicos, ó Deus. O Senhor cura qualquer que seja a enfermidade. Não haverá impossíveis para o Senhor. Se é lepra, fica limpo o corpo, ó Deus. Se é surdez, o Senhor pode também curar o surdo, cegueira. Tu és o Deus que cura, Deus, tudo, ó Pai. Nada para o Senhor é impossível, nem difícil. O Senhor pode restaurar a vida daquele que tem, ó Deus, uma hemorragia, Deus, perdendo sangue, ó Pai. O Senhor pode tocar, o Senhor pode curar, ó Deus, Tu és poderoso. O Senhor cura o cego, como a gente conhece, nós conhecemos a história do cego à beira do caminho.
Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus que para o Senhor, como alguém já disse, nada é custoso, nada é difícil. Tu és o Deus do impossível. E nesta noite, ó Deus, é possível sim o Senhor curar através desta palavra, porque é tua, Pai. A tua palavra, ó Deus, nunca passará. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite o que é amargo na tua presença torna-se doce. Aleluia. O Senhor pode mudar, ó Deus, o paladar. O Senhor pode mudar o gosto das coisas, ó Pai. Tu és o Deus da transformação. Tu és o Deus que age sobremaneira, ó Pai, na vida de quem crê, na vida daqueles que fazem pactos contigo, ó Pai, na vida daqueles que faz conserto. O Senhor promete a cura divina. O Senhor promete, ó Deus, a cura espiritual. O Senhor promete vida eterna. Toda a glória seja dada ao teu nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque é um culto, ó Pai, onde o teu nome, somente o teu nome é glorificado, ó Pai. O Senhor diz na tua palavra: a minha glória eu não dou a ninguém. O profeta Isaías disse, lá no capítulo 42, versículo 8, o Senhor não dá a tua glória, porque a honra e a glória é para o Senhor, Pai. Ah, meu Deus, o homem, ó Pai, sem ti não é nada, ó Pai. Nós estamos, ó Deus, na tua dependência todo o tempo, ó Pai. Pai, se nós cantamos, nos alegramos, até aumentamos a voz, é o Senhor, que o volume da nossa voz está nas tuas mãos, ó Pai. É o Senhor que tem o domínio, poder, aleluia, pertence ao Senhor. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Obrigado a Deus, porque é uma noite de salvação também, cura da alma, a alma enferma. Tu és o Deus que toca, e ali aquela pessoa, Deus, que está endemoniada, é curada também, ó Pai, porque o Senhor expulsa os demônios da vida, ó Pai, do teu povo. Obrigado, ó Deus, porque aquele que clama ao Senhor, o Senhor vem com providência, ó Pai. E ali o Senhor vai colocar uma água doce, e ali o Senhor vai colocar novos poços, novas águas, palmeiras, e ali haverá alegria na vida do teu povo, ó Pai. Como é bom te servir, ó Pai. Talvez alguém espere uma semana tão difícil, mas será uma semana tremenda, de bênção, ó Pai, de alegria, de renovo, de cura. O Senhor está curando, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, de tantas enfermidades, é chikungunya, ó Pai, é tantas viroses, é a dengue, a zika, a covid e tantas outras coisas. Tu és o Deus que dá um sopro e repreende o mal, ó Pai, porque nós cremos, a tua igreja crê e se prostra diante da tua grandeza, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se apresenta como um Deus que cura. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor nesta noite entre com providência em nossas vidas. E aquilo, ó Pai, que está torto, o Senhor pode endireitar. Aquilo, ó Pai, que está, ó Deus, quem sabe lesionado, o Senhor pode também consertar. O Senhor pode, ó Deus, curar. Não sei, ó Pai, qual é o problema, mas Tu és Deus. E que possamos estar bem atentos à Tua voz. O Teu Espírito Santo presente, ó Pai. Aqui brada, fala conosco, ó Pai. Porque nós queremos ouvir, não o homem, mas o Teu Espírito Santo falando conosco, ó Pai. Ah, quanta necessidade, ó Pai, de uma palavra profética, meu Deus. Ah, quanta necessidade, ó Pai, de uma revelação do céu para nossas vidas, ó Pai. E aqui estamos querendo ouvir a Tua voz, ó Pai. Querendo, ó Pai, entender, ó Pai, situações tão difíceis, ó Pai, que a gente não consegue, mas Tu és o Deus que faz, esclarece tudo, ó Pai. Obrigado, ó Pai. O Senhor fala conosco nesta noite. E, ó Deus, usa a minha vida, ó Pai. Meu Deus, eu me sinto tão pequeno, ó Pai, mas Tu és grande, ó Pai. E o Senhor vem aqui, ó Pai, e faz um milagre, ó Pai. Coloco minha vida em Tuas mãos, ó Deus, aqui na IEBT, caminhando aqui, ó Deus, há mais de 23 anos, desde a congregação. E o Senhor tem me sustentado, ó Deus. O Senhor tem sustentado o Teu povo, ó Pai. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Porque queremos ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir a história da Tua palavra. Porque ela é viva, eficaz e é penetrante, ó Deus. Mais do que qualquer espada de 2 fios. Então fala conosco. Fala comigo e fala com aqueles que também estão ouvindo. No nome de Jesus, a igreja pode dizer amém. É o Deus de maravilhas, né? Música linda. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu confesso que li esse texto e fiquei folheando a Bíblia, para entender
como é difícil entender o povo de Deus. Como é difícil a gente compreender o homem. O homem, ele é complicado. Não sei se você já ouviu essa expressão. Eu fui para uma formatura de alguns formandos de psicologia. Na época, eu me lembro, a diaconisa Rivanda, ela estava colando grau, Angélica também. E eu fui convidado. Eu era um dos oradores naquela turma. Era um culto ecumênico. Havia lá um padre, havia também um espírita e um pastor. E naquela ocasião, eu estava ali na universidade e ali naquele local, trazendo uma palavra. E todos os oradores unânimes falando que o homem é complicado. Tem até uma frase que diz que nem Freud explica, os irmãos já ouviram falar isso, né? Porque realmente quando fala de Freud, que é o pai da psicanálise, Sigmund Freud, né? Uma das escolas da psicologia, a psicanálise é uma escola da psicologia estudada. Então, que estuda o inconsciente, né? O homem não tem acesso a ele. E fala que o homem é complicado. E quando a gente estuda uma disciplina chamada neurociência, meus irmãos, aí dá um choque na gente, né? De ver tantas coisas, tantos giros, tantas informações do ser humano, do cérebro humano. Como é complicado, como é difícil. Passei ali um ano inteiro estudando essa disciplina, foram 2 semestres. E pude descobrir tantas coisas, e uma delas é que eu sei muito pouco, e a mente humana, quem conhece é Deus. Porque a mente humana, você está aí quietinho, calado, não está dizendo nada, ninguém vai saber nada. Ela é inacessível ao outro, é a subjetividade, mas não a Deus, porque Deus conhece os meus pensamentos e os teus pensamentos também. Isso é incrível, Deus nos conhece. E aqui, irmãos, não tem Moisés bom para entender um povo tão reclamão, um povo que reclamava tanto. Se os irmãos tiverem o cuidado de ler o capítulo 13 diante, começa uma dinâmica. O povo estava sendo liberto do Egito, 450 anos de escravidão, de tortura, de dor, de agonia, e Deus prometeu o livramento, humilhou Faraó, humilhou seus deuses, abriu o mar vermelho, o povo saiu gritando e adorando a Deus. E é interessante que chega o capítulo 15 e Moisés começa a cantar. Eu estou falando do contexto geral do capítulo 15 que nós lemos, versículo 26, que é o texto áureo. Mas no capítulo 15 inteiro, se você ficar olhando aí, esse capítulo vai ver o cântico de Moisés. Moisés começou a cantar porque foi uma vitória grandiosa. Foi uma vitória histórica. Até hoje se fala sobre o mar vermelho aberto e Moisés sendo vitorioso, Deus dando vitória. Acabou com Faraó, todo o seu exército, o cavalo e o cavaleiro, todos ficaram ali aniquilados diante do poder do Senhor. O nosso Deus é poderoso. Você pode dizer aí na sua casa, aí onde você estiver, o nosso Deus é poderoso, Ele é poderoso. Aí Moisés não aguentou, Moisés começou a cantar. Moisés começou a cantar, se você ver o capítulo 1, se você tiver com sua Bíblia aberta, acompanhando, então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, aleluia, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Deus é grande. A igreja pode dizer também, Deus é grande. Não é grande quem está contra você, o teu opositor. Grande só tem um, grande é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés começou a cantar, porque ele viu aquilo que era impossível aos olhos dele, mas Deus faz. Você sabe que Deus faz o que é impossível aos nossos olhos? Você, como é isso? Como é que não aconteceu? Ou como aconteceu? Deus explica. Se Freud não sabe, Deus sabe. Se nós não sabemos, Deus conhece todas as coisas. Deus é o Senhor de tudo. Deus sabe o que vai acontecer mais tarde, daqui a pouco, ao sairmos daqui. E Ele está no controle da situação. Ele sabe o que acontecerá essa semana. E Ele está no controle do mês de junho. Não temas, porque Ele é grande. Repita novamente, Deus é grande. Ele é grande, grande é Deus. E Moisés começou a cantar. E o povo que reclamava muito, cantou também. Israel cantava, era só música. Era o grupo de louvor de Israel cantando. A pessoa um culto só música, tem palavra, não é só música. Música, porque o negócio estava muito bom. Olha o que é que o texto diz, o versículo que eu queria apresentar. Veja como foi que Moisés disse o Senhor. Moisés diz no verso 2, o Senhor é minha força, Ele é o meu cântico, Ele me foi por salvação, Ele é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai,
por isso o exaltarei. Veja o verso 3, igreja, aprenda com isso, o 3. O Senhor é o quê? É varão de guerra. Senhor é o seu nome. Daqui a pouco a gente vai dizer que ele é o Senhor, é aquele que cura. Mas Deus se apresentar também, ele é guerreiro, como aquele que guerra. Jeová Sabaoth. É o Senhor dos exércitos. É o Deus que não perde numa batalha. Ele entra na batalha e vence e dá vitória a seu povo, sem precisar você levantar uma arma. Você só vai se dobrar de joelhos diante dele, e ele vai fazer que teu inimigo tropece, caminhe com dificuldade, vai perceber que tem um Deus na tua vida, e que não adianta combater, porque é Deus, para não se achar lutando com Deus. Eles viram a dificuldade que encontraram os egípcios, porque Deus estava pelejando com Moisés. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Esse inimigo que vocês estão vendo hoje, nunca mais o vereis. Deus, ele deixou Moisés ficar pensando, como é que nunca mais o vereis? Se bem que eles viram boiando na praia, tudo boiando, tudo morto. E ali foi o jeito de Moisés cantar. Esse cântico de Moisés me chama a atenção, irmãos. Olha o que é que ele diz, ele conta a história. É um louvor com o que estava acontecendo. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram e desceram a profundezas como o quê? Como pedras. Todos morreram. Meus irmãos, só para a gente começar esse capítulo 15 mostrando um Deus guerreiro. Você sabia que Deus guerreia por mim e por você? Você sabia que a peleja não é tua? A peleja é de Deus. Agora, para isso, nós precisamos fazer um concerto com Deus. Fazer um pacto com Deus. Não é de todo jeito. Tem muita gente equivocada. Ah, Deus ama todo mundo, Deus vai ajudar todo mundo. Irmãos, tenha cuidado. Porque hoje haverá uma revelação. Aqui na palavra a gente vai ver. Deus tem compromisso. Aqueles que o buscam vão achar. Mas a quem não busca não vão achar. Vai se complicar. Está no tempo da igreja mais do que nunca buscar o Senhor. Buscar a Deus. E aqui, irmãos, Moisés no seu canto, ele conta, fala da grandeza de Deus. Veja o verso 7, dando um salto aqui, olha. E com a grandeza da sua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como um restolho. E com o sopro dos teus narizes, amontoaram-se as águas, e as correntes pararam como um montão. O abismo colharam-se no coração do mar. E o inimigo dizia, o inimigo diz muita coisa: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei com a minha espada, a minha mão o destruirá. Aí Deus entra em ação, sopraste com o teu vento, o mal os encobriu, afundaram-se como chumbo em veemente águas. Queridos irmãos, a gente quando lê esse capítulo 15, é grande, é muito forte. Esse versículo 11, eu queria que os irmãos estivessem aqui comigo, lessem em casa também, você está acompanhando, deixa a sua Bíblia aberta, porque a revelação é direto da palavra, é Deus falando conosco. Veja o verso de número 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando o quê? Maravilhas. Quem é igual ao Senhor? Ninguém. E aqui, meus irmãos, segue este salmo, esse louvor, esse cântico, Moisés adorando. E então aqui, Moisés canta. Eu vi um comentário que o cântico de Moisés é totalmente voltado para louvor a Deus. Em momento nenhum, Moisés se apresenta, sai de cena. É Deus quem entra em cena, é Deus quem dá vitória. Moisés está falando de Deus o tempo todo. Se você vê do 1 ao 8, especialmente do versículo 1 do capítulo 15 ao versículo 8, a presença salvadora de Deus, resgate e proteção, estabelecimento do seu povo. Quem vai manter a estabilidade, quem dá vitória a mim, a você é Deus. Quem livra é o Senhor. Quem dá livramento é Deus na minha vida e na sua vida também. Meus irmãos, a gente caminhando aí, a gente vai se alegrar com esse texto, esse cântico de Moisés. Quando Moisés chama a Deus varão de guerra, está no versículo 3, já falei. Era um guerreiro, este era reconhecido diante de Deus. Ele lutava na batalha. Ele lutava na batalha. E sem precisar Moisés mover um dedo.
A gente pensa que vai ter que mover, né? Essa situação talvez você esteja passando, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que... Não, dobra teus joelhos. Fala com Deus, que Deus tem uma estratégia para você, para a sua vida. É Ele que dá vitória ao seu povo. Queridos irmãos, tá bom, Moisés cantando, Moisés adorando o Senhor, mas não ficou só aí, Miriam começou a dançar. É forte esse texto. Miriam começa a dançar, se você for ver, a partir do versículo 20, no versículo 18, ainda Moisés diz assim: o Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Sabe quem é que reina, irmãos? É Deus. Quem reina não é a Covid-19, nunca foi e nunca será. Quem reina é Deus. Deus está no controle de tudo. É um caos, está sem controle, vírgula. Pode estar até sem controle para os especialistas, até eu posso falar porque tem tanta variante, essa Covid, né? Daqui a pouco descobre outra e fica realmente toda a estrutura médica fica buscando entender. Quando a pessoa está imune, aí aparece uma variante, enfim, são muitas coisas, uma nova cepa, tantos termos que a gente nunca tinha ouvido falar, agora a gente está ouvindo. Aí o último até disse, pronto, cuidado com a cepa que vem aí. Eu disse, mas irmão, com cepa ninguém quer isso, irmão. Mas são coisas que a gente está ouvindo as pessoas dizerem, com essa história aí do novo coronavírus. Mas irmãos, vamos voltar para o texto, que eu queria aqui mostrar aos irmãos, toda a temática de Moisés. Deus destruiu o faraó, os seus carros e os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fizeram tornar sobre eles. Agora, irmãos, diante desse texto, queria que você, não sei se você já teve a experiência de dançar, de saltar de alegria diante de Deus, uma vitória que você recebeu. Se não teve isso ainda, é bom a gente ter experiência com Deus. Tem coisas que você é impossível, você fica que nem menino, já viu a expressão? Eu estou que nem criança, porque foi Deus que fez. Você sabia que não podia? Você sabia que tem irmão, eu tenho muita coisa, pastor, que se entrar não volta não. Quem disse a você? A gente tem escutado tanto testemunho de pessoas que foram entubadas e voltaram, sim ou não, igreja? Eu vi uma reportagem de alguém que passou 52 dias, teve até uma filha, porque era uma grávida, descansou, totalmente lá, caída, e depois daqueles 52 dias, conheceu sua filha. Uma reportagem sobre isso. Só Deus pode fazer esse milagre. Agora, irmão, quando Deus quer que você parte, até uma gripe lhe leva. Uma topada, você sabe disso ou não? Pode levar. Isso aqui, essa mensagem não é para enfraquecer seus cuidados, não. A gente tem que ter os cuidados, mas a gente tem que entender que Deus está no comando. A última palavra é do Senhor. É Deus que dá a última palavra. Seja qual for o assunto, parece estar perdido, parece. E aqui, irmãos, Miriam começa a dançar, pega o tamboril, versículo 20, era uma profetisa, a irmã de Arão tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres, aqui o grupo MCM, né, só cantando, só dando lugar aqui, ó, atrás dela com os tamboris e com dança. É como se fosse Maurina, atrás de Tereza, as irmãs tudo assim, né, tudo dançando, né, aí lá vai Marisa, aí vai Maria de Lourdes dar uma rodada, que Maria de Lourdes gosta, a gente já conhece, né? Aí vai Maísa e faz um gingado, só as irmãs dançando. Regiano Sobreira dá uma rodada que quase que cai, alguém segura, e por aí vai. É tanta coisa, né? Aí vai cantando, louvando. Aqui eu estou vendo as mulheres cristãs em ação, em movimento, em missão. Moisés agradecendo e as irmãs dançando. Aqui eu não vi nenhum irmão dançando, mas diz que Miriam é as mulheres, né? Aqui não vou dizer que os irmãos não podem se alegrar, mas aqui a gente vê, confere comigo se tem isso aqui ou não. Versículo número 20, então Miriam era profetisa, a irmã de Arão, e ela pegou o tamboril dela na sua mão, e todas as mulheres, todas que está dizendo, nenhuma ficou, Tereza, todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças, e Miriam lhe respondia, olha aqui, ó, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir dali, depois daquela comemoração, tempo de comemoração, versículo 22, eu queria partir para a mensagem desta noite, o texto sagrado, Deus colocou no meu coração, isso foi uma introdução para a gente entender a mensagem, o Deus que cura. Veja o que aconteceu no verso 22, depois de Moisés cantar, depois de Miriam dançar, as mulheres dançar, o versículo 22 diz assim, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias no deserto,
e não acharam água. Queridos irmãos, preste atenção, eu me lembro muito do pastor Roberto Amorim, em um certo comentário, uma mensagem dele. Ele dizia que a gente recebe uma vitória aqui, mas é possível aparecer outra luta ali. Você está de posse de vitória, ok, está até agradecendo. Aparece outra luta. 3 dias caminhando no deserto. Depois de dança, de glória, só lembrando os cavalos boiando, os cavaleiros, tudinho, e eles contentes. Sabe o que é que se levantou agora? Luta. 3 dias de prova. Por isso que a gente nunca sabe o que vai vir à frente. Nunca a gente sabe. É bom estar conectado com Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Conectado com Deus sempre. Porque a gente não sabe o que pode vir. A gente não sabe o que pode chegar a qualquer momento. E aqui, irmãos, entra no texto. Quando 3 dias sem acharem água, estava no deserto. Versículo 23, nós lemos inicialmente. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu lugar de Mara. Está aqui, irmãos, um registro. Mara, qual o significado dela? O próprio texto diz, amarga. Poços e tanques naquela região do mundo normalmente eram ligeiramente salgados. Era uma água que não era boa de tomar. Uma água quente, salgada, e não tinha sabor. Aí o povo, depois de 3 dias de sede, a gente às vezes passa 20 minutos aqui, tem sede, meia hora, tal, os irmãos tudo bebendo água, tal. Imagina, caminhando no deserto, o povo estava comemorando e começou a aparecer essa luta, falta de água. No acampamento, mas parece que o povo que viu os milagres de Deus operando, logo começaram a se agitar. Veja o verso 24, queridos irmãos, verso 24, o que é que está escrito? E o povo murmurou contra quem? Moisés, dizendo, o que havemos de beber? E ele, Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou. Irmãos, a gente só vai ver quando clamar. Quando a gente clamar, o Senhor vai mostrar. Diga amém, irmãos. Agora é preciso clamar. Enquanto o povo reclamava, ninguém via nada. Quando o líder começou a clamar, Deus mostra as coisas. Comece a clamar dentro de casa. A reclamação não vai adiantar de nada. Vai só piorar. Mas se o negócio está faltando dentro de casa, seja lá o que for, você dobra o joelho, Senhor, mostra uma solução. Deus é Deus do passado, é o Deus de hoje, e Ele mostra a solução. E aqui o texto diz que Deus mostrou a Moisés um lenho, e ele lançou-se nas águas, e as águas milagrosamente tornaram-se doces, e ali Deus, presta atenção nessa expressão, e ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Oh, amados, você sabia que Deus lhe prova? Sabia? Será que a igreja sabe que Deus dá estatutos? Será que a igreja sabe que Deus fez um concerto com Noé? Será que a gente sabe que Deus fazia concerto com Abraão, Isaac, Jacó e José? Ou é de todo jeito? Há muitas pessoas que não querem compromisso de Deus, querem ser crente ao seu modo, ao seu jeito, não à luz da Bíblia, nem da palavra. E o nosso Deus é o Deus da aliança. Deus é Deus da aliança. Faça aliança com Deus, concerto com Deus, que Deus entra com providência já na tua vida, na minha vida também. É o Deus de aliança. É o Deus que não faz coisa alguma sem antes revelar o que vai acontecer a seus servos, aos seus profetas. Veja aqui o texto. E disse, olha depois que Deus falou com Moisés, foi o que Moisés disse. Se ouvires, atento, não é desatento, atento à voz do Senhor teu Deus. Preste atenção. Não só ouvir atentamente, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Fazer o que é reto diante de Deus. E inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e os guardar os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te sara. Quem crê que Deus faz isso ainda hoje, irmãos? Ele é Deus que faz. Eu sou Deus que te sara. Quando eu peguei esse texto, eu vi alguns comentários de Strong e outros teólogos, e aqui eu achei interessante, sara. A expressão de Strong diz assim, curar, sarar. Eu sou Deus que reparo. Ele repara o que está tudo, Ele conserta. Ele restaura. Olha, irmãos, Deus restaura a saúde. A igreja pode dizer amém? Ele restaura a saúde. Deus é o Deus da saúde. E eu fiz aqui algumas anotações,
porque, irmãos, esse texto é tão rico, ele é tão tremendo. E aqui eu fui fazer uma breve pesquisa, nem me aprofundei muito assim, porque quanto mais a gente busca, mais tem. São materiais extensivos, exaustivamente, você vai achar quando a gente busca. E aqui eu fiquei pensando, o que Deus faz? Somos uma sociedade enferma, sim ou não? Sim, nós somos uma sociedade enferma. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, o mundo está enfermo. O mundo está enfermo. Dificilmente numa casa não tem uma pessoa que está tossindo. Dificilmente tem uma casa de uma pessoa que está espirrando. Está gripado, está com suspeita. Hoje é assim, espirrou. Ó. Porque está assim hoje. Teve uma febre, fica logo preocupado. É porque o mundo está doente, a sociedade está enferma e está o medo tomando conta. Uma irmã ligou para mim ontem, antes de ontem, foi ontem. Ela ligou para mim bem cedo, pastor. Chegou a noite escura na minha vida, uma serva de Deus, uma mulher de Deus. O que aconteceu? Minha mãe adoeceu do nada, estava boazinha. Do nada, pastor, estava bem. Eu estou socorrendo ela, fica orando aí, tá bom. Aí passou a manhã, ela ligou depois de meio-dia, disse, pastor, eu digo a serva, é que os médicos estão querendo entubar minha mãe. O problema é seríssimo, o pulmão dela está inflamado. E está muito baixa, não é? Tem um nomezinho que se dá? A saturação dela é muito baixa. E meus irmãos estão preocupados, reunir a família, tem que entubar. Eu não aprovei, mas eu pensei um pouco, o médico tem razão, aprovei, não tem como fazer. Aí fica orando. E eu confesso que eu comecei a orar, meu Deus, tem misericórdia. De repente, quando deu 5 horas da tarde, ela ligou, 5h30, fez, olha pastor, ela está entubada já. A gente está tudo no hospital aqui, está orando. Está certo. Quando foi 6 horas, ela ligou para mim, pastor, Deus guardou minha mãe. Você pensou, irmão, amanhece o dia, a tua mãe, o teu pai, teu marido, tua mulher está bem, o teu filho, a tua filha, isso pode acontecer com qualquer um. E de repente, o mundo está doente, o mundo está enfermo. A impressão que eu tive é que ela já vinha doente, mas não sentia. E tem tantas pessoas que são diagnosticadas. E aqui eu olhei o texto, o mundo, uma sociedade enferma. E é interessante que os cientistas cada dia fazem novas descobertas. E isso nos alegra porque a ciência avança. Todavia, cada dia as doenças nos incomodam, nos assustam. E a doença, esse vírus, tem desafiado o mundo inteiro. Com várias variantes. E diz mais, que nos recorda, a gente tem que pensar num Deus de misericórdia, um Deus que cura. Você sabe que só Deus, a gente tem um médico na igreja que é crente, que é servo de Deus, e eu conversando com ele, disse, o que está acontecendo? Pastor, só Deus. Tem hora que ele, só Deus. A gente faz todos os procedimentos, pastor. Tem umas pessoas que estão calma, tem outras que se agravam. O protocolo que é feito para um não é feito para todos. Muda de paciente para paciente. Ah, mas fulano é atleta. Não tem isso. É jovem. Felizmente também não tem isso. Muitos jovens foram embora. Estão indo embora. Interessante que o mundo nessa situação, a única esperança é Deus. A única esperança é Jesus. Diga amém, igreja. Jesus é a nossa esperança. E aqui eu fiquei pensando, Deus, o Deus que sara. Em primeiro lugar, eu queria apresentar esse primeiro tópico dizendo, Deus nos cura das nossas enfermidades. E aqui, irmãos, eu confesso que eu não vou ler todos os textos. Eu selecionei alguns. Deus cura todas as enfermidades. A gente fala de experiências de homens de Deus na Bíblia, de textos consagrados. O profeta Jeremias, sabe o que ele disse a Deus? Ele estava numa crise. Irmãos, o mundo está em crise. O profeta Jeremias passou numa crise até de chamada também espiritual, sacerdotal, profética. E ele disse, Senhor, tu me enganaste. E tu fosse mais forte do que eu. E eu estou sem entender o que está acontecendo. Você acredita que um profeta disse isso? E às vezes a gente quer entender tudo. E a gente não consegue entender tudo. E ele disse assim, lá no capítulo 17, 14. Sara-me, Senhor, e eu sararei. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo, porque Tu és o meu louvor, só Deus. E aqui também, eu tenho visto no texto do profeta Isaías, isso aqui é uma profecia do Cristo, no capítulo 53, preste atenção porque são textos que falam a respeito
do Deus que cura nossas enfermidades. O profeta Isaías escreveu, bem conhecido: mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 53:5 do profeta Isaías fala do servo sofredor, mas ele pergunta no início desse capítulo: quem é que dá crédito à nossa pregação? É Deus quem cura, é Deus quem sara. E aqui também eu vi o texto lá de Atos capítulo 3, versículo 16. O coxo, o apóstolo Pedro, com aquela experiência: a fé é quem cura, a fé em Deus é que salvou, e na presença de todos, você viu ele, está vendo ele com perfeita saúde. Você sabia quem ele era antes e quem agora. Só quem dá perfeita saúde é Deus, é Jesus. Ele é a saúde das nações. Geralmente a gente pergunta: irmão, está tudo bem? Eu estou bem, mas estou com uma dorzinha aqui. Mas é isso aí ou não? Você, irmão, está bem? Eu estou, mas estou meio tonto. Irmão, está bom? Eu estou, pastor, mas está uma dor na minha perna direita. Então, irmão, não está totalmente bom. Dificilmente você pergunta a uma pessoa: está tudo bem? Está não. Eu estou bonzinho, mas está uma dor aqui no pé da coluna, estou aqui uma dor não sei o quê. Sempre tem uma coisinha. E depois que passa dos 40, irmão, já ouviu falar nesse negócio de ENTA? Vai aparecer muita novidade, já vou lhe preparando, você fica em oração. A gente passa dos 50, dos 60, dos 70, aí o que resta é canseira aí. É bíblico. Então aqui, meus irmãos, eu queria apresentar a igreja para não perder a visão. Em Atos fala sobre esse homem, que Deus foi quem curou. Usou a instrumentalidade de Pedro, mas quem curou foi Deus. Pastor Abisaí hoje na mensagem pela manhã falava que os apóstolos iam para a igreja orar, 3 horas da tarde, era cultura espiritual. Pedro não perdia uma. Eu acho que Pedro era o líder daquele trabalho, ia para lá orar. E ele encontrou uma pessoa ali na entrada, e ele curou, em nome de Jesus. Também a gente vê, lá em Atos capítulo 9, versículo 34, a cura de Enéas. Atos capítulo número 9, versículo 33, achou-se ali um homem chamado Enéas, jazendo numa cama, 8 anos, paralítico, completamente paralítico, 8 anos. Isso está em Atos capítulo número 9, versículo de número 33. O 34 diz assim: e Pedro disse... Pedro passou a ter uma experiência muito forte com Deus na área de cura divina. Até o avental do apóstolo Pedro, até a sombra. É só a gente ler um pouquinho. Às vezes a gente, não, isso é com o médico. Irmão, só Deus cura. O médico é importante, a gente não está negando, e como tem sido mais do que nunca a importância da medicina, da ciência, da vigilância sanitária. A gente está tendo todos os cuidados, mas a gente sabe, tem coisa que não tem explicação. Outro dia parece uma mulher centenária, depois de 90, foi lá, passou um dia tal e saiu. Escapei, eu disse: mas meu Deus do céu. Aí entra um rapaz de 15 anos com todo o vigor. Alguém já viu isso aqui? O irmão que já viu, a gente viu isso. Está vendo isso? É a misericórdia de Deus. Não é nem porque você nem eu merece, nós não merecemos. Mas a misericórdia de Deus é grande. E ele disse para Enéas: levanta-te. Olha o que ele disse para um homem, 8 anos paralítico: levanta-te, faz a tua cama. E sabe o que aconteceu? Enéas se levantou. É a Bíblia quem diz isso. Enéas ficou de pé, está na palavra. Eu estou aqui citando alguns textos, não estou me aprofundando nele, mas lá em Marcos 5, versículo 25 a 34, já foi tocado aqui hoje, deve ter um texto. A mulher hemorrágica, quantos anos? Enéas passou 8 anos paralítico. A mulher, 12 anos. Jesus mudou a história daquela mulher, porque ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Você sabia que precisamos ter fé? Lembra da palavra inicial? Precisamos buscar o Senhor, ter fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Não recebo, Deus é Pai, não é para dar. Isso é conversa mole antiga. Deus é Pai e quer que a gente tenha compromisso com Ele, irmão. Tem que ter compromisso com Deus. Veja o que é que o texto diz. Lá em Marcos também diz 10, versículo 46, eu vou parar por aqui porque são muitos textos. A história do cego de Jericó, Bartimeu. Jesus curou a cegueira dele. O que é que tu queres que eu faça? Eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. Esse episódio está em Marcos 10, 46, 52. E eu queria encerrar esse primeiro tópico. Deus nos cura todas as nossas enfermidades. Teria muitos textos para ler em Marcos e outros evangelhos. Mas eu queria encerrar com o Salmo. O Salmo 103, versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Quem sara é Deus. É a Bíblia que diz isso.
A gente precisa muito agradecer ao Senhor. E quando Ele não quer sarar, Ele não sara. Você conhece alguém na Bíblia que pediu para ficar bom e não ficou? Eu conheço. E era profeta, era homem de Deus, homem compromissado, 3 vezes um espinho na carne. Alguns comentam muitas possibilidades. O apóstolo Paulo diz: não, Paulo, tu vai conviver com isso, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, irmãos, em primeiro lugar, o Deus que sara. Mas aqui também eu vejo o Deus que cura não só nossas enfermidades, presta atenção, mas Ele cura as nossas emoções. Você sabia que Deus cura? Olha, mais do que nunca, o que tem de gente doente, as emoções. Muitas pessoas que estão doentes. A cabeça está... Isso é tão sério, sabe, irmão? Uma irmã ligou para mim, eu conversei com ela no telefone, e ela preocupada. Eu disse: irmã, como está seu filho? Ela fez: pastor, eu e meu velho está assim, a gente está meio, mas meu filho está depressivo lá dentro do quarto. Desanimado, triste, cabisbaixo. É uma irmã que é membro daqui. Eu disse: está certo, não vou chegar aí, deixa acalmar mais um pouco, chegar aí, mas ali eu conversando com ela e orando. E tem jovens depressivos, caídos. Isso agora acabou, é o final do mundo. Nem deixou a barba crescer, o cabelo cresceu, tá nem aí para nada, está um negócio sério aí. Tá nem aí para nada, deixou o emprego. Tem gente que está meio perturbada, vai acabar mesmo. Um irmão contou para mim que lá em Candeias, é Candeias, meu Deus, não é Candeias não. Perto do Pau Amarelo, Janga. Tem um camarada que fica na beira do mar, faz: Covid, vem me buscar. Vê que negócio de louco, isso é normal, irmão? O nome dele é Dioscóbio. Carlão me disse que essa semana ele está indo para o Janga, é um ritual já, todo mundo já fica olhando ele. Ele abre os braços para o mar e fala: onde você estiver, Covid. Eu digo: sangue de Cristo, o pessoal vai para lá, rapaz. E por misericórdia, Deus até agora não tocou nada nele. E Carlão disse: pior ainda, porque ele fala meu nome. Eu e Carlinho, ele fez: não, rapaz. Carlão ficou chateado com ele. Até ele dizendo: acho que é brincadeira, mas quer dar uma bofetada nele. Você fala assim: não, rapaz, isso não aguenta nada não. Tem gente doente da cabeça. O negócio é que ele está fugindo, a gente gosta nem de ouvir isso. A pessoa está chamando para vir pegar, irmão. Você pode achar em torno engraçado, mas isso é pura verdade, está acontecendo essas coisas aí. Gente dando murro dentro do quarto. Que é isso aí, menino? Eu estou numa luta aqui com o negócio. Mas é coisa da cabeça das pessoas. Gente perturbado. Então, meus irmãos, aqui fala que também Deus cura as nossas emoções. Complexo, medo, mágoas, ressentimentos, amarguras, desilusões, rejeições, sentimento de culpa, dor. Deus cura. Deus pode curar. Esse sentimento de desprezo, ninguém liga para mim, eu estou sozinho no mundo. Não! Tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que se importa com você. Tem um Deus que nunca deixou você. Você precisa dizer isso a alguém. Ninguém liga para mim. Eu vou dizer a alguém que liga: Jesus. Jesus nunca desprezou ninguém. Agora quem não está ligando é a gente. Tem um telefone 333, clama a mim. É o homem que não está clamando. Se ligar, ele atende. Você sabe que tem gente que quando você liga não atende, olha, não atender não. Isso acontece. Você escuta quando isso aqui é bem a claro. Porque é claro, não tem outras coisas aí, né? Que liga, você já sabe. Se de repente está em casa, liga alguém de Minas Gerais, de Mato Grosso, Amazonas, você tem um conhecido lá. Você nem atende. É ou não é? Mas se ligar para Jesus de Mato Grosso, de São Paulo, do Brasil, do mundo, onde tiver nesse momento um chinês perturbado, um japonês triste, Deus vai lá e cura. Que às vezes tem um japa lá que está meio tristonho. Deus vai lá e tem misericórdia. Tem pessoas embriagadas, deixou o evangelho, está no mundo, bebendo todas. E nesse momento de tristeza, fala: ai meu Deus, Deus olha, Deus vê, Deus quer que o homem volte. E volte com pressa. Ele cura os depressivos. O que é que você acha que aquele homem estava ali, lá em Gadara, se autoflagelando com pedra, gritando: parece esse rapaz que eu falei agora há pouco. Ou não é? Gritando, passava o dia todo clamando. A Bíblia quem diz isso, está no capítulo 5 de Marcos. Jesus chega ali e vai naquela terra dos gadarenos e salva aquele homem. Eu quero dizer para você que me está escutando, onde você quiser: Jesus vai onde você está. Jesus salva você. Jesus muda a tua história, cura a tua dor, te restaura. Você que se não liga mais, o cabelo não penteia mais. Aquele homem, depois que encontrou com Cristo, ele se vestiu, penteou o cabelo e ficou bom.
A irmã me disse, irmão, a gente tem muito contato, pastor, minha filha não quer mais pentear o cabelo. Ela já tem um cabelo um pouco meio com dificuldade. E ela disse, tudo isso está acontecendo. Acabou o namoro, e é tanta coisa que está acontecendo, irmãos. Casamentos. Eu queria dizer aos irmãos que orem pela minha vida. Eu tenho alguns encontros, e alguns até momentos de gabinete, pessoas que estão com a família em perigo, filhos em perigo, casamento em perigo. Então aqui, o Deus que nós servimos é o Deus que cura não só as enfermidades, mas Ele cura as emoções. Mas eu quero dizer algo para alguém que está me ouvindo nesta final de nossa noite, né? Que o nosso Deus é o Deus também que cura nossos vícios. Você tem vício que é impossível para Deus, nada é impossível. Deus pode curar você desse vício. Pois pastor, não tem chance. Tem! Para Deus tem, Deus cura. Deus, Ele muda. Por isso que o apóstolo Paulo falou com tanta expressão, propriedade. Quem está em Cristo, nova criatura é. Pastor, tem coisa que eu não consigo deixar. Eu já conversei com o irmão. Está difícil, pastor. Difícil para você, mas para Deus nada é impossível. Então nós temos aqui um Deus que cura nossas enfermidades, nossas emoções, cura nossos vícios. Na verdade, irmãos, deixa eu dizer uma coisa à igreja aqui, e aos irmãos que estão me ouvindo, onde quer que você esteja. Nós somos uma sociedade de escravos, ou não é? O apóstolo Pedro diz isso. Se você não vence, você é vencido. E se você é vencido, você não é livre. Você é refém, você é escravo. E aqui o texto está dizendo, o vício tem amarrado, tem dominado, tem escravizado, tem matado muitos jovens, viciados, adolescentes, homens e mulheres. O vício está acabando com a vida de muitas pessoas. As drogas matam. Muita gente morrendo. E aqui, Deus também pode curar você dos vícios. O alcoolismo. Você sabe que tem uma pessoa, às vezes o pessoal chama de sindicato, né? É um sindicato bem cedinho. 5 horas da manhã, nem mata, o galera nem canta, ele já tem. Só, a maioria dos bairros, às vezes, tem um sindicato. Você já ouviu essa expressão? É justamente pessoas que estão enveredando. E você, quando passa nesse lugar, você vê pessoa até jovem, que já deixou os estudos, já deixou a orientação dos pais, já não tem mais da igreja e está perdido. Então Deus cura os vícios, e eu quero dizer aos irmãos que Deus cura você do cigarro, das drogas, que ceifam milhões de pessoas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... E se o Filho do Homem vos libertar, e se Jesus libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. No meu tempo, ainda jovem, eu tive um irmão chamado Davi Vanderlei. A gente trabalhou até junto, foi da mesma igreja. Davi Vanderlei, ele teve um programa com as drogas. E ele cantava, drogas matam, pare agora, por favor. Drogas matam, pare agora, por favor. E tem acabado com muitas famílias. Mude sua vida para o Senhor. Então, irmão, temos vários testemunhos de pessoas que realmente foram curadas por Jesus Cristo, saíram dos seus vícios, transformaram uma nova criatura. Eu já estou querendo já encerrar, porque são tantos momentos, mas aqui também diz que Deus cura até aqueles que são endemoniados. Ou você pensa que na família, às vezes não tem uma pessoa que está com espírito maligno? Tem ou não tem? Tem. A Bíblia fala a pessoa que teve já a casa arrumada uma vez, a casa está desarrumada, não está batendo uma bola não. Isso aí é espírito ruim. Uma pessoa que deixou a igreja, está com espírito bom essa pessoa, irmão? Me desculpe aí. A pessoa vai para todo canto. Quando é para a igreja, não parece que é ligado, se arrepende. Isso é um espírito de Deus não, irmão. Isso não é de Deus não. Para mim não tem justificativa. Parece aquele gato. Você já viu o gato quando fica todo arrepiado? É quando fala em igreja para algumas pessoas. Igreja. Meu irmão, onde Deus te abençoou tanto. Infelizmente tem pessoas desigrejadas. E agora está dizendo, há uma igreja na minha vida, não sei se há na sua. Como é importante a igreja local. Como nos ajuda. Eu fico pensando na EBT. A igreja que eu tenho essa experiência aqui. Só de organização, a gente está indo para 24 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito bom. E como Deus tem me abençoado aqui, a mim e minha família. Eu queria dizer também aos irmãos que Deus cura os nossos lares. A sua casa aí está doente? Deus cura também os nossos lares. Às vezes a mulher é tão animada, o marido é um bloco de gelo. Você sabia disso ou não?
Você sabe disso? Atrapalha, dificulta a dificuldade. Um filho que não quer saber de Jesus, a mãe chega, fica triste. Hoje a gente está numa geração de pessoas que já fizeram parte de igreja. Hoje estão todos tatuados, todo golpeado, e acha que isso é normal. E vai falar que está errado isso. Não, é a moda, né? É o mundo. E a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Outro dia teve um jogo da seleção, teve um jogador que tirou a camisa, misericórdia, eu não vi o corpo do homem. Era dragão, era tanta coisa. Aí todo mundo acha isso lindo. Que referencial, que tristeza ver alguém golpeando o seu próprio corpo, que tudo perecerá. Não há Deus como o nosso Deus. É o Deus que opera maravilhas. Só Jesus pode curar. Aqui, irmãos, a família está doente. A família está em conflito, desarmonia. Você sabia que a família está em rebelião? Família rebelião. Lamentavelmente, tem sido atingido. Eu já não aguento nem você, nem o corona. Acabou. O corona até eu vou entender. Mas a pessoa, e se você pegar, morre. Eu já vi uma esposa, me permita falar, não vou entrar em detalhe. E se ele morresse agora era bom, porque nem enterro eu ia. Veja que está a situação. Porque não pode ir, né? Veja que situação está as famílias. Queridos irmãos, são lares que foram atingidos, estão causando a desintegração familiar. Família que não lê a Bíblia mais junto. Um salmo por dia tem dificuldade. Um salmo só. Senta aqui para ler um salmo. Um capítulo. Não vai achar tempo. Está acontecendo. O que está acontecendo? Me diga o que está acontecendo. É só um salmo. Não passa nem 10 minutos, nem 5. Mas Cristo, colocado lá de fora da casa. Lares que estão desprezando a Cristo. Agora está acontecendo também que tem lares sendo curados. Deus está curando os lares também. Quem deixa Ele entrar. E aqui, meus irmãos, já concluindo, falamos que Deus cura as enfermidades, Deus cura nossas emoções, Deus cura os vícios, Deus cura os endemoniados, Deus cura nossos lares. Em último lugar, Deus cura a nossa terra. Quem crê, irmão? Deus cura essa terra. Deus pode curar esse mundo. O mundo não está enfermo. Deus pode curar esse mundo, se o mundo se prostrar diante dele. A terra está enferma, a natureza está gemendo. Paulo escreve isso lá em Romanos 8, 22, Isaías 24, Osés também fala sobre isso. Mas a Bíblia diz que tem uma receita para isso. Lá em 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, tem gente que desprezou a oração, é um sono que está consumindo, não consegue mais orar, não consegue mais meditar. Há uma receita e há uma promessa de Deus. Eu ouvirei dos céus, sararei o seu pecado e curarei a vossa terra. Agora estarão abertos meus olhos, meus ouvidos, a oração que está nesse lugar. O amor, a misericórdia e a graça de Deus nos curam, nos dão saúde, nos tornam saudáveis. Isso tudo é para quem fez um pacto com Deus. Quem não fez uma aliança com Deus vai permanecer doente, lamentavelmente, até perto do reino, mas sem salvação. Não quer compromisso. Aquilo que parece difícil, seu marido, teu filho, sei lá, Deus pode dar um vento e soprar ali, fazer maravilha. Aquela situação que você assim, eu já entreguei porque não tem jeito. Tem jeito. Deus cria situação incrível e Ele chama, aleluia, Ele organiza o que está desorganizado. Ele cura, Ele sara, Ele restaura, Ele faz de novo se for preciso. Mas para Ele nada é impossível. Obrigado, meu Deus, por essa noite de pregação, noite de louvor, de adoração, noite de salvação, noite de aliança, noite de conserto. É uma noite também de pacto, ó Pai. Tu és o Deus que cura as enfermidades, ó Pai. Não importa se essa enfermidade, ó Pai, física, espiritual, emocional, uma enfermidade dentro da família, uma enfermidade na casa, uma enfermidade, ó Pai, no lar. O Senhor vai lá também cura. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se apresentou a Moisés como o Deus que cura, o Deus que sara. Sou eu que saro. Se a água está amarga, a família está amarga, o relacionamento está amargo,
eu posso botar uma doçura, aleluia, nessa situação. E essa água vai ser possível. Esse casamento continua caminhando. Essa filha, esse filho começa a ser ajustado, porque o nosso Deus é o Deus que ajusta as vidas. Obrigado, Deus, porque essa mensagem nos enche de esperança para uma semana que está começando. O Senhor vai na frente. O Senhor é um Senhor da guerra. É o Senhor também que cura. O mundo está enfermo, tem contaminação por todo lugar, mas o Senhor pode curar também. O Senhor pode restaurar, Pai. Obrigado, Deus, porque essa mensagem, ela torna-se muito atual, porque os dias que vivemos é o dia de sociedade doente, mortos, infectados. Ah, Deus, quantas pessoas, países inteiros, blocos, ó Deus, países, ó Pai, que estão, ó Pai, em situações, ó Pai, de calamidades. E nesta noite, ó Pai, nós estamos declarando, segundo a Tua palavra, que Tu é o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que restaura, Pai. Não importa o tamanho do problema, o Senhor é maior, grande é o Senhor. E obrigado, Deus, porque estamos nessa convicção. Nossas vidas estão em Tuas mãos, ó Pai. Cura os enfermos, ó Pai. Restaura os doentes. Que seja uma semana de restauração. Visita lá meu filho Abinael e visita todos os filhos, todas as famílias, ó Pai. E dá vitória e cura para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Tu és o Deus que opera maravilhas, ó Pai. Obrigado por esta mensagem. O Senhor pode salvar, se o mundo desejar, se colocar diante do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, traga cura nesta noite, cura durante essa semana. Seja um mês de julho de cura, e o Senhor repreenda esse coronavírus, que ele enfraqueça, Pai, que as estatísticas caiam, Pai, e o Teu nome seja glorificado, desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém?